O tema, então, é sobre a crucificação de Cristo, né? Qual é a intenção? A gente buscar sempre trazer ao nosso coração uma reflexão, uma meditação sobre o evento que mudou toda a história da humanidade no plano de redenção do nosso Pai, no derramamento do seu amor, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição dentre os mortos, que fez com que a gente fosse reconciliado. Então, esse evento ele tem que ser diariamente lembrado por cada um de nós, porque é isso que vai fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que nós temos que ser firmados na rocha, que é Jesus Cristo, que nós somos ramos da verdadeira videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas com tudo isso, né, com toda a fé que nós temos, nós já recebemos a nossa salvação, já temos a nossa vida transformada, fomos feitos novas criaturas, mas com tudo isso, mesmo com o auxílio do Espírito Santo nos nossos corações, a gente às vezes passa por flutuações nas nossas vidas, com enfraquecimento da fé. Muitas vezes a gente fica meio perdido, sem entender algumas coisas que acontecem, né, no nosso caminho. Principalmente quando alguma coisa foge daquilo que a gente desejava, ou que a gente está buscando, ou mesmo quando algo que a gente tenta, né, nos corrigir, na correção do nosso caráter, do nosso comportamento, e às vezes a gente tem recaídas e a gente não entende. Então é fundamental a gente trazer à memória sempre esse sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos abordar aqui desde a noite anterior à crucificação, né, na ceia do Senhor, a agonia no Getsêmani, a crucificação propriamente dita, a ressurreição e o Pentecoste. Então, este pacote é que fez a nossa salvação e a nossa transformação. Vamos ler o texto aqui em Romanos 5, de 8 a 11, que define bem esse evento. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós não podemos jamais permitir que entre nas nossas vidas qualquer dúvida com relação à nossa salvação. Então, sempre que alguém estiver refletindo, alguém perguntar, né, você tem certeza da sua salvação? Nós temos que responder que sim, porque Jesus falou lá na cruz, está consumado. E nós acessamos pela nossa fé. E iniciamos agora uma caminhada com Cristo, direcionados pelo Espírito. Então, na morte de Jesus Cristo, nós fomos resgatados desse mundo, do império das trevas, e fomos transportados para o reino de Deus. E aí, a partir de agora, nós temos toda uma missão, uma trajetória, uma mudança de vida, uma transformação do nosso caráter. Jesus Cristo, na véspera de passar pelo maior sofrimento e provação que ele passou, e que ninguém mais nesse mundo passou algo parecido, então, na véspera disso, ele celebrou a ceia do Senhor. E ele fez isso para que nós pudéssemos, e nos orientou nesse sentido, uma ordenança, que nós fizéssemos sempre essa ceia do Senhor, para que pudéssemos lembrar do seu sacrifício e da nossa salvação. Então, essa ceia ocorreu na celebração da Páscoa judaica. Então, Jesus Cristo revela aqui também a importância da comunhão entre irmãos. E essa comunhão, ela tem várias dimensões. Então, Jesus andava com seus discípulos, que era um número maior. Para esse momento, às vésperas do grande sacrifício que ele faria para a nossa salvação, ele celebrou a última ceia dele no seu núcleo mais íntimo, com 12 apóstolos, aqueles que fecharam com ele durante todos esses 3 anos de ministério, e celebrou essa ceia.
Nessa ceia, ele revelou tudo o que iria acontecer, para que eles soubessem e não tivessem nenhuma dúvida. Mas nós vamos ver aqui que mesmo estando com Jesus, vivendo numa intimidade, e Jesus revelando tudo o que iria acontecer, a dúvida acaba aparecendo. E é justamente a dúvida que faz com que a gente oscile na nossa caminhada cristã. E o nosso objetivo é tentar reduzir ao máximo essa oscilação, de tal forma que a gente possa andar mais firme com Jesus, dentro do propósito que Ele estabeleceu para a gente, que Deus tem para cada um de nós, nos santificando, nos corrigindo e cumprindo aquilo que Deus espera para cada um de nós. E aqui já é importante a gente salientar que durante a ceia, quando Jesus falou da sua morte, da sua perseguição e morte, da sua tortura, Pedro, que estava firme com ele na fé, em amor, chegou a falar que estava pronto para morrer ou ser preso com Cristo. Aí Cristo o repreendeu e disse a ele, que Satanás havia solicitado para peneirar a Pedro. E ele orou a Deus que não permitisse que a fé de Pedro desfalecesse. Então, toda vez que a gente estiver firme com Cristo, as ações inimigas, malignas no mundo espiritual para tentar nos desfalecer da fé será intensificada. E Jesus ainda adiantou para Pedro: ainda digo mais, essa noite, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Então, na ceia, já foi levantado tudo isso aí. E Pedro, firme no seu propósito, disposto a morrer com Jesus. Aí nós tivemos na ceia, a celebração lá no partir do pão, que simboliza, o corpo de Cristo, no cálice do vinho, que é o sangue derramado para a nova e eterna aliança, que é o que a gente faz periodicamente, no intuito sempre de relembrar esse sacrifício, para que a gente seja fortalecido na nossa fé. Desta noite, após a ceia, Jesus se deslocou para o Getsêmani, que era um jardim no Monte das Oliveiras, que já era um local de maior comunhão, que normalmente ele levava os seus apóstolos para conversar, para ensinar e para ter mais intimidade com Deus. Chegando no jardim de Getsêmani, ele fez com que seus apóstolos se assentassem e pegou 3 deles, que era Pedro, Tiago e João, ou seja, reduziu ainda mais o universo, ou seja, toda vez que a gente estiver buscando a Deus com mais intensidade, os universos têm que ser diminuídos para reduzir a distração. Então, ele tinha vários discípulos, reduziu para 12 na última ceia, e no jardim do Getsêmani fez com que se assentasse e levou apenas 3 com ele. Chegando lá, ele revelou ainda mais: a minha alma geme, por causa de aflição e aflição de morte. Ou seja, não deveria ter ficado nenhum tipo de dúvida de toda a questão espiritual que estava acontecendo naquele momento. E pediu para esses 3: orem, e se afastou deles para poder aí sim buscar a comunhão direta com Deus, o que temos que fazer nas nossas vidas. Nós temos também um momento que é só nós com Deus. E Jesus, durante 1 hora, estava orando com Deus. Nesse momento, Jesus chegou a solicitar a Deus, que fosse afastado dele todo esse sofrimento, porém que não fosse feita a vontade de Jesus, e sim a de Deus. E tem que ter isso nos nossos corações. Toda vez que a gente colocar nossas petições a Deus, a gente lembrar que o mais importante para nós não é atender às nossas necessidades ou aos nossos desejos, e sim é que nos auxilie a cumprir a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. E Jesus retornou depois de 1 hora, e encontrou todos dormindo. Então vale para nós aqui, Por que eles estavam dormindo? Porque eles não estavam conseguindo compreender o mundo espiritual, o que estava acontecendo naquele momento. Então, por mais que Jesus revelasse, eles não conseguiam entender. Aí Jesus os advertiu e falou: não conseguiram nem vigiar e orar por 1 hora? Então vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é a realidade da nossa vida. O nosso espírito ele já foi glorificado, a nossa carne não. E ela só vai ser glorificada na segunda vinda de Cristo. E ele se afastou novamente para orar. Quando voltou, eles estavam dormindo. Na terceira vez que ele fez isso, que já era quando o pessoal estava vindo para prender a Jesus,
ele os repreendeu novamente, deu um basta, e aí sim chegaram, né, os soldados, os religiosos e algumas pessoas do povo com porretes, com espadas para prender Jesus. E aí a gente vê qual foi a atitude de Pedro. Ou seja, Pedro continuava não entendendo o que estava acontecendo. E ele, no ímpeto de defender a Jesus, sacou da sua espada e cortou a orelha de Malco, um soldado do templo. Jesus o repreendeu, curou a Malco, ou seja, restaurou e se entregou, né, porque veio também o Judas, né, que o traiu, deu o beijo, né, Jesus o recebeu como amigo. Você vê a capacidade de perdão de Jesus. Recebeu como amigo e se entregou. Nisso, os apóstolos foram dispersos e Jesus foi conduzido. Então, Pedro, quando falou lá na ceia que estava disposto a morrer ou a ser preso com Cristo, a gente vê que ele estava firme, não era uma forma dele apenas aparecer, não era hipocrisia, era de coração, porque ele se expôs. Quando ele teve essa atitude com pessoas armadas de espada e porrete, e soldados treinados, o normal seria ali mesmo ele já ser executado. Então a gente vê que ele estava firme na sua fé. Mas ao ver Jesus sendo preso, sendo agredido, sendo conduzido, levado para julgamento, ele foi entrando no coração dele a dúvida. E é o que acontece no nosso dia a dia se a gente não vigiar. Aí, quando a dúvida entra, junto com a dúvida vem o medo. E a gente vê que Pedro, mesmo em dúvida, continuou acompanhando a Jesus, porque os apóstolos todos fugiram e somente Pedro foi indo aonde estavam levando Jesus. Só que ele, ao ser confrontado, que também era um discípulo de Jesus, aí sim, já no medo, já na dúvida, e com a dúvida no medo, acabou negando a primeira vez, depois a segunda e depois a terceira vez. E é tão precioso, né, essa passagem, porque na terceira vez Jesus estava sendo conduzido e olha para Pedro. Olha o preciosinho, na terceira vez que ele nega, Jesus olha para Pedro, e Pedro viu a Jesus, ou seja, Pedro já em dúvida, sem entender o que estava acontecendo, porque o Filho de Deus estava sendo preso, estava sendo subjugado, estava sendo humilhado, espancado. Ele, sem entender o que estava se passando, já com medo, negou a Jesus 3 vezes. E aí, olhando Jesus, Jesus olha para ele e dá para perceber nitidamente. Jesus olhou com olhos de amor, sem condenação. E aí tocou o coração de Pedro, onde ele chorou amargamente por ter fraquejado daquela forma. E aí Pedro também saiu já com a tristeza profunda por ter caído. Jesus foi a julgamento, condenado e conduzido para a crucificação. Dentro desse aspecto da oscilação da fé de Pedro, Pedro perseverou em amor a Cristo, diferente de Judas, que o traiu e bateu o remorso. Por quê? No coração de Judas nunca tinha o amor que Pedro tinha, e a fé verdadeira sem interesses. O de Judas era com interesse. Judas se suicidou e Pedro, apesar da tristeza, permanecia tentando entender o que estava acontecendo. Jesus, ao ressuscitar, ele reapareceu para os seus discípulos, para os seus apóstolos, fez algumas aparições, e quando chegou até Pedro, a gente vê que Jesus em nenhum momento confrontou a Pedro, acusou, em nenhum momento falou: está vendo, Pedro, eu não falei que você ia me negar? Ao contrário, ele olhou a Pedro e com certeza o Pedro viu ali um olhar de Cristo, como quem diz: Pedro, hoje você entende tudo que eu já falei para você? Eu morri por amor a ti e por amor das minhas ovelhas. E aí pergunta a Pedro, para chamar Pedro ao entendimento do verdadeiro amor, que é outro desafio para a gente. Por que a gente às vezes tem oscilação? Porque a gente às vezes tem dificuldade de entender o amor de Cristo. Então nós temos que buscar essa compreensão completa do que é o amor de Cristo, que o pessoal chama o amor ágape, né? É aquele que não tem interesse. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor, te amo. Aí Jesus perguntou de novo.
E na terceira vez, a gente percebe aqui que Pedro entendeu o tamanho desse amor. Aí Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. O que a gente vê aqui? Que o amor de Cristo é tão poderoso que, além de perdoar Pedro, deu até uma honra a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, você é importante no meu reino. Cuida de todos esses, porque eu não estarei mais aqui. E aí Pedro, transformado por esse amor, ele muda completamente de atitude. Porque depois nós vamos ver em Pentecostes, fortalecido no Espírito Santo, ele defendeu e propagou o Evangelho até a morte. E morte na cruz. Pela tradição judaica, diz que ele foi morto na cruz, crucificado, e ele solicitou ser morto de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu, e para não permitir que no futuro alguém comparasse ele com Jesus. Então, para deixar bem claro, o Mestre, o nosso Senhor, é outro patamar. Eu estou me entregando pelo Evangelho, me entregando pelo reino de Deus, entrego a minha vida, mas não comparem. Então a gente vê que houve oscilação na fé de Pedro, mas fortalecido pelo Espírito, fortalecido pela verdadeira compreensão do amor de Deus, ele não mais oscilou, porque nesse período até ele ser morto, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi açoitado diversas vezes. Tem episódio que ele foi açoitado, quando saiu da prisão ele foi para a praça para continuar pregando. Então a gente vê que ele ficou verdadeiramente ali entregue à obra do Senhor. Um outro ponto também do comportamento humano, que a gente tem que estar sempre atento, para que a gente nunca se permita cair nisso, foi no julgamento de Jesus. Então, Pôncio Pilatos era romano, ele não temia a Deus, não conhecia o Deus de Israel, ele não tinha essa fé, ele era politeísta, era pagão. Porém, é claro aqui na palavra de Deus que durante o julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos se convenceu, porque ele não viu nenhuma falha, e chamou Jesus de justo. Então, em nenhum momento ele percebeu nada de errado. Então, a sua consciência e mais a justiça que ele estava ali investido de realizar, mandava ele absolver a Jesus. Porém, havia uma pressão da massa. Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a nossa consciência, a palavra de Deus manda a gente tomar uma atitude, porém existe uma pressão das massas nos levando para outro lugar. E aí a gente tem que ser forte em Cristo para decidir pela justiça, pela nossa consciência, jamais pela pressão das massas. E ele cedeu às pressões da massa e condenou a Jesus. Isso aconteceu também, está na palavra de Deus, com o rei Saul, aonde que ele se perdeu e teve o seu reino aniquilado, quando ele sacrificou no lugar do profeta Samuel, para poder agradar as massas, porque o Samuel estava atrasado ali para o evento, e as massas pressionando, o rei Saul, mesmo sabendo que estaria desobedecendo a Deus, optou em ceder às pressões da massa. E ali ele foi completamente arruinado, porque o Espírito Santo se retirou de Saul, e a partir dali a vida dele foi só desgraça, Ele ainda ficou 40 anos no trono, mas só com problemas, e no final ainda se suicidou lá numa das batalhas onde toda a sua família foi morta. Um outro detalhe importante do comportamento que nós temos que vigiar para jamais a gente incorrer nessas falhas. No julgamento de Pilatos, havia uma tradição judaica, por causa da Páscoa, de soltar um preso. E aí foi colocado ali Barrabás, que era um bandido, ladrão, homicida, que fomentava a rebelião, e foi colocado Jesus. Então, mesmo para as pessoas que não conseguiam ver, a gente vai dizer aqui alguns motivos pelo quais eles não conseguiam enxergar Cristo em Jesus, mas mesmo assim, quem era Cristo nesse momento? Era quem? Curava, fazia milagres, falava de amor, palavra de Deus, ensinava as coisas do Senhor, ou seja, uma pessoa que só fazia o bem, do outro lado, uma que só fazia o mal. E por que parte do povo judeu, associado com os mestres da lei, aqueles que conheciam todo o Antigo Testamento, dominavam aquilo ali, e o Antigo Testamento projetava sempre Cristo,
Então, por que esse pessoal, os fariseus, não conseguiam enxergar a Cristo e, na hora de decidir, decidiram pelo bandido? Porque as suas obras eram mais. Isso revela também a grande importância da nossa santificação, que é o que a gente está perseguindo, né? Desde a nossa conversão, a gente vem perseguindo, e por isso, na palavra de Deus, está o tempo todo falando sobre isso, em Apocalipse mais ainda, que temos que perseverar. E esses mestres da lei, né, os fariseus e o povo, eles não conseguiam enxergar Cristo ali pela força do pecado, e esse pecado vinha basicamente da onde? Primeiro, da religiosidade. Então, eles foram vivendo, achando que o que levava eles para Deus era o seu mérito pessoal. Então, eles estudavam a lei não por amor a Deus, mas para crescer em merecimento junto a Deus. E assimilava o conhecimento da lei sem ter a revelação. Por isso que o apóstolo Paulo falou, a lei mata e o Espírito vivifica. Então, para nós, não basta a gente ler, conhecer a crucificação, saber que pela crucificação fomos salvos. Nós temos que meditar na palavra, de dia e de noite, conforme Deus sempre orientou o seu povo. Por quê? Para que o Espírito Santo traga as revelações necessárias para vivificar todo esse conhecimento e transformar no nosso coração as nossas mentes, para que a gente possa ter a mente de Cristo. Pela arrogância, então, a religiosidade, a arrogância. Então, os fariseus, né, fruto desse esforço pessoal de crescimento, na posição que eles ocupavam, né, eles começavam a se achar mais que todo mundo e tinham uma arrogância, né, que impedia eles de enxergar a realidade. E também o sentimento de inveja e avareza. Então, eles olhavam para Cristo e deviam pensar assim, né, pô, vai que é o Cristo mesmo, nós vamos perder a nossa posição, nós vamos ser rebaixados, porque a partir de agora ele vai assumir o seu lugar e nós vamos ter que recolher. E com isso vai trazer prejuízos. Por isso que o nosso coração, se a gente não vigiar, entra primeiro a religiosidade. Eu digo isso para nós que estamos em Cristo. Não vou nem falar para o pessoal que está no mundo mais afundado ali no pecado. Mas a gente que já foi lavado por Cristo no seu sangue e fomos santificados por Cristo, então hoje nós somos santos não pelo nosso mérito e não pelo nosso comportamento. Nós somos santos porque recebemos por graça essa santificação no sangue de Cristo, fomos lavados e purificados. Mas se a gente não vigiar, a religiosidade, pela nossa vaidade e arrogância, começa a entrar no nosso coração. E junto com ela outros sentimentos que às vezes a gente tem, de inveja, de avareza. O que é avareza? É aquela necessidade de estar sempre crescendo materialmente. Ou seja, enriquecimento. Se a gente tiver um desejo no coração de enriquecimento, isso é avareza. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E veio a crucificação de Cristo. Aí, lá na cruz, tem ensinamentos importantes para a gente. Não é por acaso, Jesus Cristo foi crucificado ao lado, né, um de cada lado de Jesus, com dois bandidos. Então, eram dois bandidos, duas pessoas que mataram, que roubaram, que fizeram toda sorte de maldades aí. E tinham os dois o mesmo passado. Então, mostra também que para a nossa salvação, para a nossa purificação, para a nossa vida eterna, o nosso passado não importa. Então, Jesus, a partir do momento que a gente teve o encontro verdadeiro com Jesus, que foi o caso desses dois bandidos, na hora que estiveram em encontro com Jesus, o passado deles não importava para Jesus. Agora, qual foi a atitude, a decisão que cada um tomou? Que isso vale para nós, é a decisão que nós vamos tomar a partir do momento que a gente teve o contato com Jesus. Um optou em permanecer nesse mundo, salvando a sua vida e buscando voltar para os prazeres, para as atividades aqui do mundo. E o outro só se preocupou de estar com Jesus, ou seja, aceitou a Jesus verdadeiramente. Um queria Jesus pelas bênçãos, o outro queria Jesus, por Deus, pela vida eterna. Então ele não pediu para ser liberto da cruz, ele pediu para que Jesus o levasse para onde ele fosse. E é uma demonstração de fé, e é a fé que nós temos que ter em Cristo, porque ele não sabia nada, ele não era um cara estudado da letra, da palavra, para saber o que estava acontecendo ali, que ele teria uma vida eterna. Ele não sabia o que ele ia ter, mas ele falava, pô, isso aí
é justo, né? Tanto é que ele repreende o outro bandido, né? Esse é justo. Nós estamos aqui, reconhecer os seus erros, né? Nós temos que reconhecer também, né? Nós estamos aqui porque merecemos, porque fizemos coisa errada. Ele não, ele é justo. Aí, Senhor, me leve para onde eu for. Aí Jesus falou, ainda hoje estarás no reino de Deus comigo. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter. E toda vez que a gente estiver diante de Jesus, o primeiro sentimento que nós temos que ter é o de ir com Jesus para onde Ele quiser nos levar. Então, nas nossas orações, a parte principal da oração não é a nossa necessidade, a nossa vontade, aquilo que a gente que está nos angustiando. A parte principal da oração é a gente confessar Deus como sendo o nosso Pai, confessar que Ele tem o reino, que o reino é dele, e que nós queremos que se cumpra nas nossas vidas a sua vontade. E depois a gente complementa com aqueles anseios nossos, né? Às vezes uma necessidade, às vezes aquilo que a gente está vivendo. Tanto é que na oração que Jesus nos ensinou, ela começa justamente numa confissão de fé, e no primeiro pedido é que se cumpra em nós a vontade do Pai, que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Depois ele entrou com as petições. Então, o nosso esforço sempre nessa caminhada com Cristo, né, nessa busca que a gente faz ao Senhor, ela tem que visar sempre a transformação da nossa vida. Então, nas nossas orações, além da gente desejar que se cumpra completamente a vontade do Pai em nós, nós temos que desejar que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, que a gente possa refletir a imagem de Cristo. Exatamente. Nós temos que desejar do nosso coração refletir a imagem de Cristo. Que a gente seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, um filho, um avô melhor, um amigo melhor, aquele que é capaz de se doar, aquele que é capaz de aprender o amor de Cristo, que é esse amor que não visa os próprios interesses, que não acusa, capaz de perdoar. Então, isso que tem que estar nos nossos corações, né? E é por isso que em Mateus 6,33, né, Jesus nos ensinou, buscai a Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e todo o resto será acrescentado. Deus conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas dores, e Ele quer, logicamente Ele quer isso. Tanto é que Jesus Cristo, na cruz, pelas suas pisaduras, fomos sarados, ou seja, Ele quer nos entregar isso. Mas mais importante do que isso é a nossa restauração, a nossa transformação de vida, a renovação do nosso caráter. Porque o nosso espírito foi glorificado na nossa conversão. A nossa alma, o nosso caráter está sendo ainda transformado. E na segunda vinda de Cristo nós teremos o nosso corpo glorificado. E somente nesse momento nós atingiremos a plenitude do reino de Deus. Então, por isso que na nossa trajetória, nessa vida, nós precisamos buscar sempre a nossa transformação. E Cristo, né, para a gente ver o poder do perdão de Cristo e o tamanho do amor de Cristo também, para a gente não ter dúvida. Cristo tinha sido humilhado, torturado, sofrido todo tipo de oposição, de ofensas, foi pendurado na cruz, estava em sofrimento na cruz, porque dizem que falta ar e para respirar a pessoa tem que puxar onde está o cravo enfiado ali no osso, na mão, no pé, e são dores horríveis que se sente lá na crucificação. Nesse ponto, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Então, essa lição do perdão, ela faz com que a gente aqui entenda que nós não temos condições de negar perdão a ninguém. Então, nós temos que perdoar a todos e temos que ter esse entendimento que Jesus nos perdoa de tudo. De tudo, porque no auge do seu sofrimento, Ele pediu ao Pai que perdoasse a todos. Então, nós somos perdoados, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, as nossas dificuldades, às vezes, né,
tanto de caráter quanto de conduta, né, que a gente está lutando. Por isso diz perseverar, porque Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles sabem das nossas imperfeições. E o que eles esperam de nós? Perseverança. Uma atitude de querer nos corrigir. Por isso nós temos que liberar o perdão, temos que estar orando para ser fortalecido no Espírito e corrigindo tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando que a gente ainda tem de deficiência. Seja uma própria vaidade, uma própria avareza, como eu falei, naquele desejo forte, né? Querer crescer na vida é normal. Sem ela a gente não sai nem do lugar. Mas dentro de um limite. Nunca deixando Deus em segundo plano. Então Deus tem que estar sempre na nossa mente em primeiro lugar. Uma outra situação, né, que na cruz ali também nos chama a atenção, quando Jesus faleceu, um centurião romano que estava comandando ali a crucificação, ou seja, uma pessoa como Pilatos, né, que era ateu, né, porque ele não tinha fé no Deus de Israel, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia Jesus, ele era politeísta, né, dentro da cultura romana, pagã, mas ele, de coração aberto, vendo tudo o que estava acontecendo, os sinais que Jesus tinha dado já, e deu na cruz, quando o céu escureceu, veio o terremoto, Jesus, por tudo que ele passou, sem reclamar, sem murmurar, sem blasfemar, sem falar nada para ninguém, ali como uma ovelha silente no matadouro, lá na cruz, ele vendo aquele sofrimento, enquanto os outros que ele já crucificou no passado, ficava gritando um monte de coisa, Jesus quieto ali, orando, liberando perdão. Quando ele morreu, o centurião romano, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ou seja, sem conhecimento do Antigo Testamento, ele reconheceu, ou seja, ele estava ali com o coração aberto. Enquanto muita gente, né, que a gente tenta levar a palavra de Deus, tenta levar aquilo que Jesus fez, se tiver com o seu coração fechado, não entende e não recebe. Porque os religiosos e parte do povo judeu, mesmo conhecendo o Antigo Testamento que projetava Cristo, mesmo vendo Cristo passando tudo que estava em Isaías 53, sendo moído naquela cruz, mesmo assim, vendo que todos os sinais que foram dados, não conseguiram ver a Cristo. E aquele que era completamente ateu, pagão, tinha outros deuses, conseguiu ver a Cristo. Então, os nossos corações têm que ser sempre abertos, sempre dispostos a mudanças. E aí veio, né, a ressurreição de Cristo, mostrando que Jesus é um Deus vivo, que está entre nós. E qual é a dificuldade que a gente vê novamente, né, nas nossas vidas, quando a gente enfrenta alguma dificuldade, que nem Pedro. Pedro, na cabeça dele, Jesus vai tomar o reino, vai assumir, vai fazer e acontecer. Quando ele foi preso, subjugado, agredido, torturado, humilhado, Pedro desfaleceu na fé, entrou a dúvida e o medo. E não foi só Pedro, foram todos. E dois desses discípulos, não cito o nome, eles estavam vindo de volta, né, depois da Páscoa em Jerusalém, para a localidade de Emaús. E Jesus veio com eles e começou a conversar com eles. Pô, por que vocês estão tristes aí, o que vocês estão falando? E eles, não, porque o nosso Salvador morreu, ou seja, a desesperança. Pô, acabou tudo, ninguém está entendendo nada, aquele que era para nos salvar, que a gente acreditava ser o Messias, agora é o fim da linha, é o fim dos tempos, né? E Jesus com eles andando. Qual é o ensinamento que a gente tem que ter? Independente de qualquer coisa, irmão, Jesus está conosco. E Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus no nosso coração. E embora às vezes a gente não ouça nada, nenhum sinal, nenhuma manifestação, mas Ele está aqui, Ele está no momento da dificuldade, no momento da angústia, da tristeza. E aí a gente não pode permitir nos nossos corações a desesperança, que na desesperança a gente cega até mesmo quando Cristo está falando com a gente, quando o Espírito Santo está querendo falar com a gente está olhando para a circunstância, aí não vai ouvir a voz do Espírito. Agora, o que a gente tem que fazer? Olhar para Cristo sempre, por isso que a crucificação de Cristo tem que estar sendo meditada todos os dias, para na hora que vier uma oposição, seja ela financeira, de saúde, de relacionamento, qualquer coisa ruim que esteja acontecendo nas nossas vidas, que nós não estamos livres disso, né? Jesus falou que passaremos por aflições,
Então, Jesus falou, ele nos alertou, nos preveniu. Então, nós temos que estar prontos para isso. E lembrar que Jesus é conosco. Ou seja, na ressurreição de Cristo, ele vinha andando fisicamente com discípulos de Cristo e eles não conseguiam reconhecer a Cristo. E quando que eles reconheceram? Quando Cristo, ao entrar na cidade, eles convidaram para dormir, pernoitar lá com eles, né, e fazer a refeição lá, pela atitude de Cristo. Quando ele sentou, orou, agradecendo o pão e repartiu, no partir do pão. Então, é por isso que a gente também tem que ter, nos nossos momentos de comunhão, sempre o coração aberto para repartir o pão, para a gente poder mostrar Cristo para as pessoas. Cristo se revela nos nossos momentos de comunhão, nos momentos que a gente está auxiliando outras pessoas, que a gente está amando o nosso próximo, levando alívio àqueles que estão cansados. Ali, Cristo se revela e as pessoas conseguem enxergar Cristo. Então, muita gente que era fechado para Cristo, quando tem uma oportunidade de conhecer uma pessoa de bom coração que o ajuda, mesmo sabendo que não vai ter nada em troca, ali ela percebe, é o Senhor que está comigo. E ali ela consegue ter o seu coração convertido. E veio, então, depois disso, né, Pentecoste. Então, Jesus ficou 40 dias aqui, depois ele ascendeu. E quando ele ascendeu ao céu, ele falou, é importante que eu vá e que vocês recebam o Consolador. E deu uma ordem, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder. E em Pentecoste eles foram revestidos do poder de Cristo, né, na figura do Espírito Santo. Então, é outra coisa que a gente tem que ter um anseio nos nossos corações. Primeiro, não podemos ter dúvida. Na nossa conversão, recebemos o Espírito Santo. Então, todos nós temos o Espírito Santo no nosso coração, que está nos auxiliando, operando junto a nós. Só que a gente tem que ter no nosso coração também um anseio de querer mais. Então, não somos satisfeitos apenas na presença do Espírito. Nós queremos receber também o enchimento do Espírito, para que a gente possa, com mais poder, com mais autoridade, fazer a obra do Senhor. Então, isso é importante também em Pentecoste. E agora eu levantei alguns pontos aqui, né, para a gente ver, né, o que Jesus obteve ali na cruz, que é o resultado da crucificação de Cristo. Primeiro e mais importante é a nossa salvação. Então, esse já nos basta. Por isso que Jesus falou, né, para Paulo, a minha graça te basta. E isso nós recebemos por graça. Não temos que pagar, não temos que retribuir, não temos que compensar. Pela salvação, não temos que fazer mais nada. Recebemos por graça. Então, da nossa parte, é o recebimento por fé da graça que Deus e Jesus Cristo já derramou sobre nós. Junto com isso, Jesus nos deu também a garantia da paz, ou seja, temos que viver em paz. Está lá em Isaías, né, que o castigo que nos trouxe a paz verdadeiramente estava sobre ele. E Jesus falou, está consumado. Então, nós fomos chamados para uma vida de paz. E aonde vai estar a paz? Na nossa fé em Cristo, e não nas circunstâncias. E aonde que a gente, às vezes, permite perder a paz? Quando a gente começa a focar nas circunstâncias. Então, independente daquilo que a gente esteja vivendo e nos incomodando, a gente tem que lembrar sempre, Jesus já nos deu a paz e não deu a paz como o mundo dá, que o mundo dá por circunstâncias, por benefícios, por alegrias, por sentimentos. Jesus nos dá por fé, sabendo que Jesus é conosco, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e esse é o desejo dos nossos corações. Nos deu liberdade e nos deu o acesso direto a Deus. Por isso que as nossas orações não precisam de intermediário. Não existe nenhum ponto de contato entre nós e Deus que não seja Cristo. E pela crucificação de Cristo e pela nossa fé, nós recebemos isso no nosso coração. Então, hoje, a gente vai direto a Deus. Não tem mais nada, não tem por outras pessoas, por outros objetos. É sempre a gente com Deus, no secreto, como Jesus fazia. Tem vários níveis, né, de comunhão com Deus, tem uma maior, num grupo menor, depois num petit comitê, e no final é individualmente com Deus. Então, todos nós temos que ter o nosso momento direto com Deus, que foi conquistado por Cristo. E liberdade. Do que Jesus nos libertou? Né? Ele nos libertou para a liberdade. Primeiro, do peso da lei como instrumento de salvação. Então, isso a gente tem que entender. A nossa salvação é por graça no sacrifício de Cristo. É um sacrifício suficiente e substitutivo, ou seja, não existe nenhum outro para complementar isso, já foi feito. É o sacrifício perfeito. Então, nós não vivemos
pela perfeição. Nós vivemos pelo perdão. Então, se Deus olha para a gente e nos vê santos, é pela santidade de Cristo, é pelo sangue de Cristo que nos reveste. O que não significa que seja uma liberdade para a gente estar fazendo o que quer. A gente, por amor a Cristo, vai buscar seguir toda a orientação que está na palavra, mas não para a salvação. E a gente busca a palavra com qual finalidade? Com amor. Então, a motivação do nosso coração para o que a gente faz, quando a gente busca nos corrigir, nos tornar pessoas melhores, maridos, esposas, filhos, pais melhores, é sempre por amor. Esse é o fundamento do Evangelho, é o Evangelho do amor. Isso que nos impulsiona no nosso dia a dia. Tudo que fizermos tem que ser por amor, não por interesse, não para ganhar nada em troca. Segundo, ele nos libertou do peso do pecado, pois procuramos agir corretamente sempre com alegria e gratidão, e não com peso e contrariedade, com medo. Procuramos entender sempre a gravidade do pecado, que sabemos que isso não agrada a Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, aquele que erra, qual é o sentimento que Deus tem por essa pessoa? É de amor, não do pecado, não. Por isso que o cristão, ele não vive com pecado, não é um estilo de vida, mas ele não está livre de ter os seus tropeços. Porém, na hora que ele tropeçar, o que tem que estar na mente dele não é uma acusação. O que tem que estar na mente dele é o perdão de Cristo, é a cruz de Cristo. Cristo já tomou sobre si as maldições, o nosso pecado, eu sou limpo e perdoado, eu sou santificado em Cristo. E isso também só é possível, a gente ir se santificando, quando a gente entende o tamanho do amor de Deus, por isso que a busca diária nossa é essa compreensão, e também a gente busca a intimidade com o Espírito Santo, para a gente poder ouvir o Espírito Santo te alertando. Quando a gente, às vezes, está meio triste ou meio aborrecido, desfalecendo ali na fé, o Espírito Santo alerta. E a gente, rapidamente, Senhor, me perdoa, a sua alegria me basta, glória a Deus. Traz a memória, o que mais importa para mim é a salvação. Senhor, o Senhor já ganhou isso para mim. Saber que eu posso chamar de pai, que eu tenho um pai, isso é maravilhoso. Saber que se tudo acabar, nós vamos para o reino de Deus, viver eternamente com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo, uma vida abundante. Isso é alegria. Então, todas as circunstâncias, mesmo que negativas, perdem importância. E a gente consegue atingir a paz que Cristo nos dá, a serenidade, a gente consegue se livrar de ansiedade, a gente sabe aguardar o tempo de Deus, começa a frutificar mais no Espírito, os frutos do Espírito, Nos libertou também de um conceito que a religiosidade às vezes traz, que tudo que nos dá prazer é ruim, respeitando sempre os limites de Deus, a nossa própria consciência, a consciência dos outros. Deus criou as coisas para que a gente tenha prazer. Então, a nossa vida ser prazerosa não tem nada de pecado. Então, a pessoa, quando faz uma viagem, faz um passeio, vai comer fora, faz uma celebração, Deus até se agrada das celebrações, tanto é que Ele coloca no Antigo Testamento várias festas importantes. Jesus se entregou no dia de Páscoa, que era uma festa judaica, que celebrava primeiramente a libertação do povo judeu lá no Egito e depois a libertação total do povo, não só o judeu, mas de todos aqueles que aceitam Jesus. Então, a Páscoa, simbolicamente, foi importante ali e era uma festa e continua sendo. Nós temos que celebrar a Páscoa, temos que celebrar o Pentecoste, que é o derramamento do Espírito Santo, é o início de um avivamento, Então, todas as festas, aniversário dos filhos, dos parentes, Deus se alegra quando a gente está tendo uma vida agradável. O que não pode acontecer é a gente viver para isso. Ou seja, a minha motivação de vida é ser feliz, é ser alegre, é correr atrás. Não, a nossa motivação de vida é Deus. E com Deus no coração, a gente buscando dia a dia melhorar, a gente vai buscar também as satisfações, que tudo vem de Deus. Então, tudo foi derramado por Deus para o nosso prazer. Por isso que no jardim do Éden, com Adão, tudo era perfeito e maravilhoso, era só prazer. E quando a gente vier depois da segunda vinda de Cristo, quando a gente for para o reino de Deus já na sua plenitude, que hoje o reino de Deus foi inaugurado com Cristo, mas só vai ter a plenitude
Na segunda vinda. Então, na segunda vinda de Cristo, como é que é? É um reino que não tem dores, sofrimento, angústia, não tem nada. É um rei, é só alegria, só felicidade. E nós já podemos experimentar isso agora. O que não significa que nós teremos aquela vida perfeita e maravilhosa que a gente sonha. Mas podemos experimentar, né, ainda nesse mundo, né? Nos libertou também de regras acrescentadas pelos homens. Então, o tempo todo a gente vê, né, às vezes até com boas intenções, regras que não estão na palavra de Deus sendo acrescentadas, trazendo peso, que nem foi no povo judeu. Havia um Antigo Testamento, onde Deus, por meio de Moisés, determinou uma série de regramentos. E os fariseus, mestres da lei, foram acrescentando. Então, no final, já tinha, dizem aí que é mais de 600, acho, recomendações, outras coisas. Muitas coisas não tinham nada a ver com Deus. Só servia para trazer preso. Por isso que Jesus falou, vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem, porque vocês colocam fardos que nem vocês mesmos conseguem carregar. Então, muitos de nós, às vezes, sem querer, começam a introduzir regras que não estão de Deus. E Jesus nos libertou de tudo isso. E outro ponto importante, da justiça própria. Jesus nos libertou da justiça própria. É difícil que a gente mesmo vira e mexe e volta na justiça própria. O que é a justiça própria? É a gente ficar se comparando com os outros, ficar achando que os outros ali devem pagar pelas coisas que fazem. Exemplo, quando alguém nos agride, nos afronta, nos causa um dano, um prejuízo, né? A gente às vezes fica incomodado. E não há nada mais libertador quando a gente liberando o perdão, orando conforme Jesus nos ensinou, por todas essas pessoas, desejando o bem para elas. A justiça de Deus vai ser feita, sempre será feita, nas nossas vidas e na vida deles. E aí a gente tem a paz, porque Jesus nos libertou dessa justiça própria, ou seja, eu não preciso ficar na expectativa de ver o outro pagar por aquilo que está fazendo, porque aquilo ali é guerra dele com Deus e eu vivo em paz. Um dia vai chegar a continha lá para ele, e se não chegar também, é a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou, quem és tu para julgar o servo alheio? Então, a gente tem que estar sempre lembrando de todos os ensinos de Cristo. Um deles é esse. Quem és tu para julgar o servo alheio? Então, às vezes, eu acho que ele deveria pagar aquela conta e Deus tem outros projetos. Deus sabe exatamente o que levou aquele cara a chegar naquele ponto. Deus sabe de tudo que eu já fiz e de tudo que ele já me perdoou. Então, aquela ofensa que o cara fez contra mim, Deus lá em cima, às vezes, está vendo que aquilo ali não é nada. E já perdoou ele também. Às vezes ele já se arrependeu, não estou sabendo. Ele não falou nada para mim, mas já falou para Deus. E já está perdoado. E se a gente não tem esse conceito, que nós estamos livres da nossa própria justiça, às vezes com aquele sentimento, pô, que injustiça, né? Pô, o cara só se dá bem e tal. E na verdade não é isso. Então, quando a gente entrega na mão de Deus toda a justiça, é libertador para nós. E Cristo também ganhou essa liberdade para a gente. Para fecharmos aqui, né, alguns pontos, né, para a gente estar sempre também lembrando disso, que é fundamental para nossas vidas, né? Quando a gente analisa a vida de Cristo, sempre na simplicidade, pregando a sua palavra, a crucificação, ou seja, tudo que ele sofreu desde a noite ali na última ceia até a sua ressurreição, porque além de ter sido crucificado, quando ele morreu, ainda teve uma batalha espiritual ali no inferno, onde ele tomou cativo o cativeiro, tomou para si a chave do inferno. Então, a gente não sabe, porque não está aqui na palavra, o que rolou ali dentro. Mas talvez tenha tido bastante coisa ali também. Então, só Deus e Jesus que sabem, né? Mas Jesus passou por tudo isso. Detalhe, sendo que ele passou por todo esse sofrimento, essa humilhação, por vontade própria, por amor a nós e amor ao Pai, para fazer a vontade do Pai, para nos resgatar e nos reconciliar com o Pai. Ele se entregou de vontade própria. E nós não. Quando a gente passa dificuldades, normalmente ela é compulsória, né? A gente que escolheu aquilo que apareceu na nossa porta ali e nos afligiu. Seja uma enfermidade, seja um problema de relacionamento, financeiro, qualquer que seja a dificuldade, a gente está ali não por vontade própria. Jesus se entregou àquilo ali, e nós não. Jesus lá no matadouro, ele foi como uma ovelha silente, ele não murmurou, não blasfemou, não reclamou, e às vezes a gente, por uma pequena dificuldade, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, às vezes até blasfemar.
Pô, onde que está Deus que não está vendo isso? Entendeu? Então não tem nada que a gente... Por isso que a gente tem que estar sempre trazendo à memória, refletindo na obra de Jesus naquela cruz, para na hora que vier essas coisas na nossa cabeça, a gente já tirar na origem. Não, se eu estou passando por essa dificuldade, eu não sei por quê. Nem quero saber, só Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa: Jesus me ama, Jesus já me resgatou para o reino de Deus, eu tenho a minha vida eterna, que é o bem mais precioso do mundo, já comigo. Então, vou ficar em paz e vou tentar colher ensinamentos para que haja transformação na minha vida e eu possa crescer. E aí sim superar as dificuldades, porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, isso vai passar. Vai passar, não tenha dúvida. Por isso temos que substituir sempre lamentações e murmurações por gratidão. É como o apóstolo Paulo falou, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma deste mundo, porém fazer conhecida de Deus por meio de súplica, as vossas necessidades por meio de súplica e gratidão, e ações de graça. Então nós temos que orar: Senhor, coloco nas tuas mãos tudo isso que está acontecendo. Peço a Ti que me traga ao coração o que devo fazer para que eu me transforme, porque o objetivo maior da minha vida é me tornar cada vez mais parecido com Cristo. E peço que o Senhor tire também esse problema da minha vida. Me ajude a resolver, o Senhor resolva. Creio e confio no Senhor e já entra com a ação de graça. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor garantiu a minha vida. Porque os milagres de Deus, eles acontecem diariamente nas nossas vidas. Então, desde a concepção lá do ventre de nossas mães, uma gravidez bem-sucedida, o nosso nascimento, e assim foi indo. Então, se hoje a gente está aqui agora, é obra e milagre de Deus todos os dias, porque nós não conseguimos mensurar, alguns já até vêm na nossa memória, quantos livramentos Deus já nos deu, e livramentos até de morte, de acidentes, de outras coisas que aconteceram na nossa vida, e Deus foi nos livrando de tudo e nos sustentou. Todos nós fomos alimentados esse período todo. Por quem? Por Cristo, por Deus. Então é isso que tem que estar no nosso coração, não podemos jamais aceitar dúvidas, porque é a dúvida que faz com que a gente oscile na fé. Está na palavra de Deus, né? No mundo passaremos por aflição. Então, quando surgiu uma aflição, Jesus já nos alertou, que nem ele fez lá na última ceia, né, do que ele ia passar, para os apóstolos já entenderem de antemão, mas eles não conseguiram, mas a gente já tem o Espírito Santo nos nossos corações para nos ajudar a entender isso, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Ou seja, a gente está entrando num problema, surgiu um problema na nossa vida, que a gente já sabe, a vitória é certa. Então não podemos ficar aflitos, não podemos ficar ansiosos, temos que ter perseverança, confissão de fé, firmados na rocha, firmados em Cristo, acessando essa paz que Jesus já derramou sobre os nossos corações, usufruindo de toda a liberdade que Jesus já nos deu, tendo o acesso direto ao Pai para estar conversando diretamente até a solução final do problema. Vamos perseverar na fé com os nossos olhos em Cristo, então não podemos tirar os olhos de Cristo, para a gente não oscilar. E escolhendo sempre a vida eterna, ou seja, Deus sempre nos dá a opção da vida e da morte, vamos escolher sempre a vida. E para fecharmos aqui, vamos ver o que tem aqui em Hebreus 12, de 1 a 6. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então aqui vale lembrar, né? O maior sofrimento que Jesus passou, que foi aquela noite da agonia, a crucificação até a sua ressurreição. Como que ele suportou isso? Com a alegria que lhe era proposta. Qual era a alegria? 1, fazer a vontade do Pai. 2, nos reconciliar com o Pai, ou seja, a nossa salvação, a alegria pelo amor que ele tinha por nós, que ele sabia que estava trazendo a gente de volta para o reino, de volta para o Pai, nos reconciliando. E o terceiro é que ele estava voltando para o Pai. Estou sofrendo isso, mas daqui a alguns dias eu vou estar com o Pai de novo. E é o que tem que ter na nossa mente, a alegria e o prazer de sabermos que nós vamos voltar para o Pai. Então, qualquer coisa que a gente passe nessa terra aqui,
Nós temos que ter no nosso coração a alegria da salvação, a alegria de fazer a vontade do Pai e a alegria que iremos voltar para o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo comentou: morrer é lucro, viver é Cristo. Então, morrer é lucro. Por quê? Porque estamos voltando para o Pai, estamos indo para a vida eterna, onde a vida é abundante, com alegria, tudo de bom, né? Então ele suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, que era a humilhação que ele estava passando, e está sentado à destra do trono de Deus, ou seja, intercedendo por nós junto a Deus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você vê que ele entende, né, o apóstolo Paulo aqui nessa colocação das dificuldades que às vezes a gente passa e onde a nossa alma, que não está glorificada, ouvindo os clamores da carne, às vezes pode estar sofrendo, pode estar com dificuldade, pode estar com alguma coisa ruim. E é onde nós temos que lutar. Como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Por isso a imagem da cruz tem que estar nas nossas cabeças para nortear todo o nosso pensamento, para a gente não permitir essas oscilações na nossa fé e podermos viver, não a plenitude ainda, que vai ser só na segunda vida de Cristo, mas podemos experimentar ainda nessa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.